Era começo da tarde quando o desembargador Benedito Ramos desceu as escadas do Tribunal de Justiça do Estado, ainda com a toga dobrada sob o braço e a cabeça cheia dos últimos votos do dia. Caminhava tranquilo pela calçada larga da Praça da Sé, no centro de São Paulo, quando parou para atender o celular. Em menos de 2 minutos, tudo virou de cabeça para baixo. Um carro da PM freou abruptamente na esquina. 2 policiais desceram com pressa. Um deles, mais novo, se aproximou em passos largos e mão na cintura. "Encosta na parede! Mão na cabeça agora!" Benedito mal teve tempo de virar o rosto. Tentou dizer algo. Não conseguiu. O mais velho já vinha atrás com as algemas abertas. "Qual o motivo da abordagem?" Ele perguntou com a voz firme, mas ainda incrédula. "Suspeita de furto a pedestre aqui na região. Descrição bate. Não houve explicação além disso." Ele era um homem negro, de terno escuro, pele retinta e cabelo grisalho rente à cabeça. Estava sozinho. E para eles, era o bastante. Antes que Benedito conseguisse tirar a carteira do paletó, teve os braços puxados com força para trás, algemado em plena calçada. Celulares começaram a ser erguidos. Uma mulher tentou intervir. "Ele é juiz, vocês estão loucos?" Mas foi ignorada. O mais novo parecia satisfeito. O mais velho, apenas em silêncio. Foi só quando um terceiro policial chegou, convocado por rádio, que tudo parou. O novo agente reconheceu o rosto. "Meu Deus, isso é um equívoco. Ele é o desembargador Ramos, do Tribunal de Justiça." O silêncio caiu como uma marreta. O mais jovem empalideceu. O mais velho deu um passo para trás. Benedito não gritou, não xingou. Apenas esticou os pulsos algemados e olhou firme nos olhos dos dois. "Agora que sabem quem eu sou, querem ouvir minha versão?" Naquela esquina lotada, com a sirene ainda pulsando ao fundo, todos sabiam o que tinha acabado de acontecer, mas ninguém sabia ainda o que estava por vir. O desembargador Benedito não se moveu. Os braços ainda estavam presos para trás, os ombros começando a doer, mas a dor maior vinha de outro lugar. O estômago revirado, a garganta seca, a certeza de que não importava o que tivesse feito ou conquistado. Naquele momento ele era só mais um homem negro algemado no meio da rua. O terceiro policial, que chegou por último, correu para desfazer o erro. "Tira isso dele agora", disse em tom urgente. Mas o mais novo, o soldado Vinícius, hesitou. Olhou para o sargento Moreira esperando uma ordem. Moreira encarou Benedito por um segundo, depois abaixou a cabeça. Pegou a chave das algemas e, com dedos trêmulos, girou lentamente o mecanismo. O som metálico ecoou na praça como um tiro abafado. As algemas caíram com um clique seco. Benedito esfregou os pulsos discretamente, mas não tirou os olhos dos 2 policiais. "Nome e número de registro", disse em voz baixa. Ninguém respondeu. "Eu perguntei os nomes de vocês", repetiu firme. Moreira pigarreou. "Sargento Carlos Moreira, matrícula 0872 em 3. Vinícius demorou mais. Soldado Vinícius Ribeiro, matrícula 1900 e 1830. O terceiro policial, o cabo Júlio, se aproximou devagar, tentando apaziguar. "Doutor, eu reconheci o senhor logo que cheguei. Isso foi um erro grave. Eles não sabiam. Não saber não justifica o abuso", cortou Benedito. "Eu não fui abordado. Fui detido, algemado, sem nenhuma investigação, sem sequer ser perguntado meu nome. O entorno estava cheio de gente. Vários filmavam. Outras pessoas já reconheciam o desembargador, e cochichos se espalhavam como rastilho de pólvora. Esse aí é o Ramos do TJSP, aquele da Câmara Criminal. Cê tá de brincadeira e a PM algemou o homem? E se fosse um cara qualquer? Tava preso até agora." A humilhação pública não abalou Benedito tanto quanto a constatação que latejava dentro dele. Nada do que construiu em quase 40 anos de carreira. Nenhum dos diplomas, sentenças ou prêmios importaram quando sua pele foi o primeiro argumento. Um repórter, que passava por acaso, já tirava fotos do fundo da cena. Benedito percebeu, mas não pediu que parasse. Estava cansado de esconder a realidade por trás de formalismos. "Eu vou registrar o ocorrido", disse,
olhando diretamente para os dois policiais. E não será apenas um boletim de ocorrência. Isso vai para a corregedoria, para o conselho, para o Ministério Público. Doutor, desculpe, a gente só estava cumprindo o protocolo, gaguejou Vinícius. Mentira, disse Benedito seco. O protocolo diz que uma pessoa deve ser abordada com respeito, que há presunção de inocência, que o uso de algemas só é permitido em caso de risco de fuga ou agressividade. Eu não ofereci nenhum. Moreira não tentou se defender. Só abaixou os olhos e ficou parado, com os braços cruzados e a testa suando. Benedito se afastou alguns passos. O braço doía, a vergonha queimava. Ele pensou em ligar para alguém, mas não queria se vitimizar. Queria agir com precisão. Pegou o celular e fotografou os rostos dos dois policiais, os números nas fardas, o entorno. Se eu não fosse quem sou, o que teria acontecido comigo? Perguntou alto para ninguém em específico. Mas a pergunta ficou no ar, pesada. A multidão começou a murmurar mais alto. Um homem gritou: "Quantos não têm cargo nenhum e já saem algemado? Só porque é preto, né? Se fosse um engravatado branco, ganhava tapinha nas costas", disse uma mulher indignada. Benedito olhou para a senhora. Ela usava uniforme de auxiliar de enfermagem, crachá pendurado no pescoço. Os olhos estavam marejados. "Qual seu nome?" perguntou. "Edna." "Dona Edna, muito obrigado. Sua indignação vale mais do que qualquer desculpa." Ela assentiu com um gesto curto. Estava com raiva, mas também com alívio por ver que aquele homem preto com aparência de professor universitário estava reagindo. Na calçada oposta, uma adolescente puxou o pai pelo braço. "Olha, pai, é ele, o que falou sobre racismo institucional no Roda Viva." Benedito ouviu, mas não sorriu. Não havia espaço para alívio ali. O tenente responsável pela área chegou 10 minutos depois, ofegante, suando no uniforme engomado. Já havia sido informado por rádio. Veio com a fala ensaiada, os olhos baixos, tentando evitar a gravidade do que estava diante dele. "Desembargador Ramos, lamento muito o transtorno. Os policiais estavam seguindo uma denúncia, uma descrição genérica. E isso autoriza a algemar um homem no meio da rua sem qualquer prova? Sem identificação? O senhor me conhecendo ou não muda o erro. A questão aqui não sou eu. É o que acontece com quem não tem cargo." "Sim, claro, compreendo. Estamos levantando os fatos. Vamos abrir procedimento interno para apurar." "Não quero procedimento interno", rebateu Benedito. "Quero exposição, transparência. Se fosse com o filho do senhor, se fosse com o senhor mesmo, como reagiria?" O tenente não respondeu. "Pois é, eu também sou pai, avô, magistrado. E antes disso, sou cidadão. Mas o que falaram para mim hoje foi: você não é nada disso. Você é só um homem negro numa praça." As palavras pesaram. Os olhares em volta se multiplicavam. Mais câmeras, mais celulares. A história já estava nas redes. E não havia volta. Benedito caminhou até um banco de cimento, sentou-se com calma e respirou fundo. Um assessor do tribunal chegou apressado, olhos arregalados. "Doutor, o senhor tá bem? Já estão todos sabendo no TJ. O presidente da corte pediu para falar com o senhor imediatamente." "Estou bem, Henrique, mas me recuso a deixar isso passar como um mal-entendido. Me traga a pasta com os dados da corregedoria e a ouvidoria da PM, e marque uma coletiva." "Coletiva?" "Sim, isso precisa ser público, não por mim. Pelos que não têm voz." Henrique assentiu, ainda sem palavras. Olhou para os policiais, para a praça, para os curiosos. O silêncio era tenso, mas carregado de atenção. Benedito cruzou os braços sobre o joelho. Estava sereno. A raiva já tinha virado combustível. Sabia o que viria. Manchetes, ataques, defensores da abordagem padrão, os que diriam que ele estava exagerando. Mas ele também sabia o que significava ficar calado. No dia seguinte, os principais jornais do país estamparam manchetes com palavras que não deixavam espaço para dúvidas. "Desembargador negro é algemado por engano em São Paulo. PM confunde juiz com suspeito e usa força sem justificativa."
Racismo institucional escancarado em plena luz do dia. Mas a verdadeira resposta ainda estava por vir. Na manhã seguinte, a sala de imprensa do Tribunal de Justiça estava mais cheia do que o habitual. Câmeras, microfones, gravadores de áudio, repórteres de grandes veículos, blogs independentes, canais comunitários. Todos queriam ouvir o que Benedito Ramos tinha a dizer. Ele entrou no salão pontualmente, vestindo o mesmo terno escuro do dia anterior. Nos pulsos, discretas marcas ainda avermelhadas das algemas. Não usava toga. Não queria parecer acima dos outros. Queria parecer exatamente quem ele era. Um homem negro que, mesmo sendo desembargador, foi tratado como suspeito antes mesmo de abrir a boca. Sentou-se diante dos microfones, olhou para os jornalistas, respirou fundo e começou. Boa tarde. Ontem, por volta das 14h20, fui algemado por 2 policiais militares na Praça da Sé, sem que fosse perguntado meu nome, sem que eu fosse informado da razão da abordagem. Eu não reagi, não me opus, não causei nenhum tumulto. Apenas perguntei em tom calmo o motivo da detenção. E a resposta foi a frieza das algemas. Pausou por alguns segundos. Ninguém se mexia. Fui abordado como suspeito com base em uma descrição genérica. Homem negro sozinho de roupa escura. A partir daí, concluíram que eu deveria ser o autor de um furto, sem investigação, sem identificação, só com base na minha aparência. Os flashes das câmeras piscavam a cada frase. Eu não estou aqui para exigir privilégios por causa do cargo que ocupo. Estou aqui porque quero garantir que, mesmo quem não tenha um crachá de desembargador, seja tratado com dignidade. Porque se isso aconteceu comigo, com toda a estrutura que me cerca, imaginem o que acontece com quem não tem a quem recorrer. Do fundo da sala, um jornalista levantou a mão. Desembargador, o senhor vai processar os policiais envolvidos? Eu estou fazendo mais do que isso. Estou representando junto à Corregedoria da PM, ao Ministério Público e também ao Conselho Nacional de Justiça, para que esse caso seja investigado sob a ótica do racismo institucional. E espero que esse seja apenas o começo. O que aconteceu comigo não é exceção, é regra. Outra pergunta. O senhor acredita que os policiais agiram com má fé? Acredito que agiram com a naturalidade de quem está acostumado a não ser questionado. Isso é pior que má fé. É rotina. A coletiva durou pouco mais de 20 minutos. Benedito foi claro, objetivo e direto. Sem raiva, mas com firmeza. Quando saiu, alguns repórteres ainda tentaram segui-lo, mas ele não respondeu mais nenhuma pergunta. Já tinha dito tudo. Naquela mesma tarde, a Defensoria Pública do Estado emitiu uma nota de apoio. O Instituto de Defesa da População Negra organizou um ato simbólico em frente ao Fórum da Barra Funda. Cartazes com frases como: "Se até um juiz negro é algemado, imagine o resto." E "Não é excesso, é racismo", tomaram a calçada. Mas nem todos estavam do lado de Benedito. No plenário do tribunal, entre corredores de tapete vermelho e cafés silenciosos, havia quem cochichasse críticas. Ele está se promovendo com isso. Devia ter resolvido internamente. Está expondo a instituição, mas Benedito sabia que a omissão era confortável e perigosa. No dia seguinte, os 2 policiais foram afastados temporariamente enquanto a Corregedoria investigava o caso. O governador do estado, pressionado pela opinião pública, deu uma entrevista dizendo confiar na apuração, mas evitou qualquer palavra direta sobre racismo. Era o que Benedito esperava. Neutralidade em vez de enfrentamento. Foi então que recebeu a ligação que não queria. A mãe de um jovem chamado Alan, de 19 anos, procurava ajuda. O rapaz havia sido preso 3 semanas antes, também sob suspeita de roubo, após ser abordado em um ponto de ônibus da Zona Leste. Era estudante, sem antecedentes, mas foi levado para a delegacia e ficou preso por 3 dias antes que a vítima dissesse que ele não parecia ser o ladrão. Benedito anotou tudo. Mandou chamar a defensoria. Visitou a delegacia onde o caso fora registrado. Quando viu o boletim de ocorrência, sentiu o estômago embrulhar.
Mesma justificativa. Indivíduo de cor parda, camiseta escura, atitude suspeita. Era como um molde. Conversou com Alan, que tremia só de lembrar da noite em que foi algemado. Ficaram me empurrando dentro da viatura. Me chamaram de vagabundo. Um deles disse que preto parado no ponto só pode estar esperando o próximo alvo. Benedito voltou para casa e ficou em silêncio por horas. O que viveu era apenas um fragmento, uma lasca do concreto pesado da realidade que milhares enfrentavam todos os dias. E o pior, a maioria nem sequer tinha chance de contar. Na semana seguinte, propôs uma audiência pública sobre abordagens policiais e discriminação racial no sistema de justiça. Convidou defensores, promotores, juízes, delegados, lideranças de movimentos sociais e até representantes da PM. Alguns confirmaram presença. Outros disseram estar em outra agenda. A audiência foi realizada no auditório do tribunal. Lotado. O público misto. Advogados, estudantes, mães com camisetas de filhos mortos pela polícia, jovens em busca de respostas. Benedito não abriu com formalidades. Começou com a frase que já virava símbolo do caso. Se não fosse desembargador, eu não teria voltado para casa como homem livre. Aplausos. Mas ele não queria palmas. Queria comprometimento. Chamou Alan para falar. O jovem, envergonhado, contou com a voz embargada o que viveu. Uma mulher relatou que o filho foi parado 4 vezes em um mês por estar correndo na rua com mochila. Um advogado negro contou que já foi impedido de entrar no fórum 2 vezes por não parecer advogado. As histórias se sucederam, cada uma como um soco seco. Nenhuma novidade para quem vive. Quando a representante da PM foi chamada à mesa, a tensão subiu. A coronel Marta Silva foi breve. Reconheceu que há distorções, falou em reforço de treinamentos, mas evitou usar a palavra racismo. Disse que a instituição era imparcial por natureza e que casos como o do desembargador eram lamentáveis exceções. Benedito respirou fundo antes de responder. Coronel, quando uma exceção se repete com frequência, ela deixa de ser exceção. Ela se torna padrão, e o padrão precisa ser corrigido. Mais aplausos, alguns de pé. Ao final da audiência, Benedito propôs a criação de um protocolo específico para abordagens policiais, com foco em critérios objetivos, proteção de direitos e responsabilização por abusos. Disse que enviaria a proposta à Assembleia Legislativa. Era um começo. Pequeno, mas necessário. Ao sair do tribunal naquela noite, já sem toga e sem câmera, Benedito foi abordado por um jovem que esperava do lado de fora. Doutor, queria só dizer obrigado. Meu pai foi preso injustamente e ficou 2 anos até ser absolvido. Mas ninguém nunca ouviu a gente. Ver o senhor falando é como se alguém finalmente ouvisse. Benedito assentiu, tocado. Não disse muito. Apenas olhou nos olhos do rapaz e respondeu com uma frase curta. Agora a gente precisa garantir que mais vozes sejam ouvidas. E foi embora, sem escolta, sem carro oficial, apenas com a firmeza de quem, mesmo ferido, escolheu não calar. A repercussão não parava de crescer. Nas redes sociais, o caso do desembargador Benedito Ramos já tinha ultrapassado os limites do noticiário jurídico. Vídeos da abordagem circulavam em grupos de WhatsApp. Trechos da coletiva viralizavam no Instagram e no TikTok. E o nome dele figurava entre os assuntos mais comentados do Twitter por 3 dias seguidos. Mas o barulho virtual não era o que mais lhe preocupava. O que pesava era o que vinha em silêncio. Mensagens anônimas começaram a chegar à ouvidoria do tribunal e ao e-mail pessoal de Benedito. Algumas traziam relatos de casos semelhantes, escritos com cuidado, por medo. Outras, no entanto, eram ameaças veladas. Toma cuidado com o que fala, doutor. Você é magistrado, mas continua preto. Uma frase curta, enviada por um remetente falso, mas que carregava séculos de verdade. Benedito não se abalou, mas também não ignorou. Solicitou reforço da segurança do prédio onde atuava e autorizou que o caso fosse encaminhado à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. A Polícia Civil começou a investigar.
Ele não queria proteção por vaidade, mas porque sabia que, em brigas como essa, o preço da coragem é sempre cobrado com juros. Enquanto isso, o processo contra os policiais seguia na corregedoria. A defesa de Vinícius Ribeiro alegava pressão psicológica da função e estresse contínuo. Já o sargento Moreira manteve o silêncio nos primeiros depoimentos. Disse apenas que agiu conforme o treinamento. O que chamou a atenção da comissão disciplinar foi uma sequência de registros anteriores. Em 5 anos de trabalho, Moreira já havia se envolvido em 3 abordagens denunciadas por uso excessivo de força, todas contra homens negros. Nenhuma havia gerado punição, mas agora era diferente. O alvo tinha nome e poder. Na sexta-feira da segunda semana após o episódio, Benedito foi convidado a participar de um programa ao vivo na TV Cultura, em uma mesa redonda sobre racismo nas instituições. Ao lado dele, estavam uma promotora do Ministério Público, um professor universitário e uma delegada da Polícia Civil. A conversa começou morna, com contextualizações e análises, mas bastou a primeira pergunta mais incisiva para a tensão surgir. "O senhor acredita que existe racismo dentro do judiciário?" perguntou o jornalista. Benedito não hesitou. "Acredito que existe em todos os níveis da sociedade. O judiciário não é uma bolha. Ele reproduz o que está nas ruas, nas escolas, nas empresas, e muitas vezes com ainda mais sutileza. Racismo no judiciário não é só o que se fala, é o que se cala, o que não se investiga, o que se ignora." A promotora desconversou. A delegada tentou suavizar. O professor apoiou. E Benedito seguiu. "Já vi decisões que tratavam acusados brancos como jovens de futuro promissor e réus negros como perigos potenciais. O mesmo crime, o mesmo perfil socioeconômico, julgamentos opostos. Isso não é coincidência, é estrutura." O programa gerou repercussão imediata. Os trechos foram compartilhados aos milhares. Enquanto muitos aplaudiam a firmeza do desembargador, outros, inclusive colegas de toga, criticavam sua postura pública. Diziam que ele politizava a magistratura. Mas Benedito não estava preocupado em agradar. Estava decidido a expor. Foi nesse clima que ele recebeu um convite inusitado: participar de uma audiência pública no Congresso Nacional, em Brasília, organizada por uma frente parlamentar de combate à violência policial. Haveria deputados, senadores, ONGs, mães de vítimas e representantes das forças de segurança. Inicialmente, recusou. Achou que já havia dito o necessário. Mas ao saber que Alan, o jovem preso injustamente, também estaria, mudou de ideia. A viagem foi discreta. Levou apenas o essencial. Nenhum assessor. Apenas documentos, cópias de protocolos e uma pasta com denúncias recebidas nos últimos dias. Chegou cedo, evitou os holofotes, sentou no fundo do plenário e ouviu. A primeira a falar foi a mãe de um garoto de 17 anos morto em uma abordagem no Capão Redondo. O menino carregava uma sacola de pão. Foi confundido com um assaltante. Os policiais não foram indiciados. Depois, uma senhora do Maranhão contou que seu neto foi espancado dentro da cela após ser preso com base em um reconhecimento falho, feito por foto, prática e legal. Alan também falou. Nervoso, mas direto. Disse que ficou 3 noites sem dormir na cela, ouvindo gritos e promessas de dar um corretivo. Quando foi solto, ninguém pediu desculpa. Me trataram como lixo. E só não tô morto porque tive sorte. Quando Benedito foi chamado, o silêncio se instalou. Todos queriam ouvir o juiz negro que, mesmo com crachá, foi algemado como um ladrão. Eu ouvi aqui histórias que são 1000 vezes piores que a minha, porque a diferença é que eu fui embora no mesmo dia. A maioria não. A maioria sai só no boletim de óbito, ou com trauma que não se apaga. Pausou. Bebeu um gole d'água. Olhou em volta. O que me aconteceu não foi exceção. Foi o retrato fiel do que milhares vivem. A diferença é que desta vez, a vítima teve holofote. Mas não é de holofote que precisamos. É de justiça. Deixou o microfone na mesa. Saiu da audiência sob aplausos.
mas o que lhe importava era o que viria depois. No avião de volta a São Paulo, abriu o laptop e começou a escrever um projeto pessoal. Um banco de dados público com relatos e denúncias de abordagens abusivas, cruzados com localização, perfil das vítimas e andamento das investigações. Transparente, gratuito, acessível. Queria transformar dor em ferramenta. Na semana seguinte, o portal entrou no ar. Chamou-se Vidas Abordadas. E em menos de 24 horas, recebeu 183 relatos. Homens, mulheres, jovens, idosos. Todos com histórias parecidas. Um garoto do Grajaú que teve o tênis arrancado com faca. Uma mulher em Salvador parada 6 vezes em um mês por dirigir um carro incompatível. Um entregador de bicicleta em Belo Horizonte acusado de roubo por estar suando demais. A imprensa divulgou. A universidade parceira topou auxiliar na triagem de dados. E o Ministério Público passou a utilizar os registros como base para novas apurações. Benedito sabia que era uma gota num oceano, mas era uma gota que se recusava a secar. Enquanto isso, o processo disciplinar contra os 2 policiais que o algemaram se aproximava do fim. A corregedoria já tinha provas suficientes para indicar violação de protocolo e abuso de autoridade. A pressão pública impedia qualquer tentativa de arquivamento discreto, mas o que Benedito queria era mais do que punição. Queria mudança, e sabia que ela seria lenta, difícil e cheia de resistência. Mas também sabia que depois de uma vida inteira assistindo de dentro e de fora as engrenagens do sistema esmagarem pessoas como ele, era hora de fazer barulho por dentro, com ou sem toga. 2 meses após a abordagem, o Tribunal Militar da PM divulgou a decisão do processo disciplinar. O soldado Vinícius foi exonerado da corporação por conduta incompatível com a função policial. Já o sargento Moreira, com mais tempo de serviço e histórico disciplinar nebuloso, recebeu aposentadoria compulsória. Em nota, o Comando-Geral declarou que a Polícia Militar de São Paulo não compactua com excessos e trabalha para aprimorar seus protocolos. Mas Benedito não comemorou. Sentado à mesa de seu gabinete, com a pasta de documentos ainda aberta e a luz da tarde entrando pela persiana, ele apenas fechou os olhos e respirou fundo. Justiça não era um fim. Era só o primeiro passo para impedir que o erro se repetisse. Naquele mesmo dia, recebeu uma ligação da presidência do TJSP. Informaram que o CNJ acatara a proposta de criar um grupo de trabalho para elaborar diretrizes nacionais sobre racismo institucional no judiciário. O nome dele estava entre os indicados para coordenar os trabalhos. Aceitou, não por vaidade, mas por coerência. Na reunião inaugural do grupo, realizada em Brasília, Benedito chegou cedo. Cumprimentou os colegas, ouviu os primeiros diagnósticos. Os relatos se repetiam: processos com linguagem discriminatória, reconhecimento de suspeitos feito de forma irregular, ausência quase total de juízes negros nas instâncias superiores. Quando foi sua vez de falar, foi direto. O problema não é só a falta de negros no judiciário, é a presença de uma mentalidade que se acha neutra, mas carrega preconceitos invisíveis. A frase circulou entre os presentes como um choque elétrico. Alguns desviaram o olhar, outros assentiram com a cabeça, em silêncio. Ao final da reunião, uma juíza do Rio Grande do Sul o procurou. Morena, cabelos brancos curtos, mãos marcadas pelo tempo. Desembargador, eu nunca fui algemada, mas já vi colegas tratarem promotores negros como se fossem réus. A fala do senhor hoje me deu coragem de não me calar mais. Benedito agradeceu com um aperto de mão demorado. Sabia que mudar estruturas exigia mais do que boas intenções. Exigia alianças firmes e ações concretas. De volta a São Paulo, o portal Vidas Abordadas já acumulava mais de 6.000 relatos. Universidades passaram a utilizar os dados em estudos acadêmicos. Organizações de direitos humanos incorporaram as estatísticas em relatórios oficiais. E no Fórum da Zona Sul, onde Alan agora fazia estágio voluntário na defensoria, um painel na parede trazia a foto dele com a frase: "Eu sobrevivi porque alguém escolheu não se calar".
Benedito visitou o local num fim de tarde. Alan o recebeu com um sorriso tímido. Eu tô estudando direito agora, sabia? Fiquei sabendo. E fiquei feliz. Muito feliz. Mas ainda fico com medo. Toda vez que vejo viatura, minha barriga trava. Benedito assentiu, compreendendo com o silêncio. Vai passar? Não sei se passa, Alan, mas a gente aprende a seguir mesmo assim. Na saída, parou por um instante na calçada. Observou o movimento dos carros, o vai e vem de pessoas. Um mundo que seguia, indiferente, enquanto ele acumulava cicatrizes invisíveis, mas também construía algo. Dali em diante, passou a palestrar em escolas públicas, convidado por professores que viam nele um exemplo de dignidade ativa. Nunca levava segurança. Chegava com uma pasta fina, camisa simples e um olhar de quem carrega a verdade sem a necessidade de gritar. Certa manhã, em uma escola de Itaquera, uma aluna de 14 anos o interrompeu no meio da fala. Desembargador, quando o senhor foi preso, teve vontade de desistir de tudo? A pergunta veio crua, honesta. Ele olhou para a menina, depois para a turma. Suspirou. Tive vontade de não levantar da cama no dia seguinte, de fingir que nada aconteceu. Porque cansa, porque dói, porque a gente se pergunta, para que tanto esforço, se na hora do aperto vão olhar só para sua cor? A sala ficou em silêncio. Mas aí lembrei do meu pai, que nunca teve a chance de estudar. Da minha mãe, que pegava ônibus em pé às 5 da manhã. E de cada jovem preto que nunca vai vestir uma toga, mas precisa que alguém lá dentro não esqueça dele. As palavras não arrancaram aplausos. Arrancaram respeito. Naquele dia, Benedito voltou para casa com uma carta feita à mão, entregue por uma aluna. No envelope, estava escrito: para quem me fez acreditar que não é preciso abaixar a cabeça. Ler aquela carta doeu mais do que qualquer algema. E curou mais também. No mês seguinte, o projeto de lei estadual inspirado no caso foi protocolado. Estabelecia diretrizes para abordagens policiais baseadas em evidências, e não em perfis subjetivos. Determinava o uso obrigatório de câmeras corporais em todas as viaturas urbanas, criação de comissões externas de monitoramento e obrigatoriedade de treinamento contínuo sobre racismo estrutural. O nome do projeto: Lei Benedito Ramos. Ele não pediu, mas não recusou. Aceitou com humildade e com o compromisso de que aquele nome não fosse só símbolo, mas responsabilidade. Em casa, numa noite de domingo, sentado na varanda, viu sua neta mais nova brincando no quintal. Ela pulava corda, rindo, sem saber das feridas que o mundo ainda insistia em abrir. Benedito sorriu de leve. Talvez ela nunca soubesse o que o avô viveu naquela praça. Talvez soubesse. Mas o importante era garantir que, quando ela crescesse, pudesse andar pelas ruas com a cabeça erguida, sem medo de ser lida apenas pela cor da pele, porque ninguém deveria precisar de um cargo para ser tratado com respeito. Se essa história te tocou, compartilha. Inscreva-se no canal. Mais vozes precisam ser ouvidas.